Memorizar, decorar. Todo estudante já ouviu muito essas duas palavras, mas poucos compreendem a real diferença entre essas duas coisas. No vídeo de hoje a gente vai explicar qual a diferença entre memorizar e decorar, bem como quando que é melhor você usar uma coisa e quando é melhor você usar outra. Vamos lá? Bora! Antes de começar, eu quero fazer um adendo. As definições que eu vou usar aqui de memorizar e decorar são definições que eu formei ao longo da minha vida de estudante e de professor. Não estou aqui querendo mudar definições de dicionário, apenas tratando da definição usada no cotidiano. Bem, primeiro, o que é decorar? Decorar é basicamente armazenar informações soltas e ou sem sentido na sua memória. Então, por exemplo, se eu falar para você para memorizar as palavras álcool gel, verde e cachorro, você provavelmente vai lembrar se eu perguntar para você daqui a alguns minutos ou daqui a algumas horas. Mas muito provavelmente, se eu te perguntar isso daqui a 1 ou 2 dias, você já vai ter esquecido. Ou seja, decorar é colocar informações na sua memória de curto prazo. Pera, então se decorar é colocar na memória de curto prazo, então decorar é meio que memorizar também? Tecnicamente sim. Decorar é você armazenar informações na sua memória de curto prazo, ou seja, é um tipo de memorização. Só que aí a gente entra na seguinte pergunta: o que é memorizar? Memorizar é simplesmente armazenar na memória, não importa o jeito? E se a gente pegar a definição do dicionário, sim, memorizar é reter, armazenar ou manter na memória. Porém, nossa memória é dividida em 3 tipos: memória de curto prazo, memória de médio prazo e memórias de longo prazo. A memória de curto prazo é aquela que dura apenas segundos, minutos, horas, talvez aí até um dia. A memória de médio prazo pode durar dias, semanas ou quiçá um mês. E a memória de longo prazo pode durar anos, décadas, séculos. Não sei. No meio escolar, quando a gente fala sobre memorizar, estamos nos referindo à memória de médio e longo prazo. E quando falamos de decorar, estamos falando de memória de curto prazo. Tá bom, professor, mas agora e se eu decorar e colocar o que eu decorei na memória de médio e de longo prazo? Aí é que tá o problema. Dificilmente algo que você decorou, ou seja, uma informação que você armazenou na sua cabeça de maneira solta e sem sentido, ela dificilmente será colocada na sua memória de médio e longo prazo. As memórias de médio e longo prazo, elas são adquiridas através de algumas coisas, dentre elas, repetição, emoção e a associação ou correlação. Então sim, talvez aquelas 3 palavras que eu te falei que você decorou, você consiga lembrar elas no médio prazo se você, não sei, repetir elas 3 vezes por dia, todo dia. Não sei muito bem para que você faria isso, mas enfim, é uma forma de você decorar para o médio prazo. Mas imagina que você cria algum vínculo emotivo se você inventa uma história de um dia que você foi comprar um álcool gel e ele tinha a cor verde e na embalagem dele tinha um cachorro. Nota que agora as 3 palavras elas estão ligadas a algo que te gera algum tipo de sensação, um tipo de emoção. E isso é uma forma de colocar essa memória no médio e no longo prazo. E a associação seria, por exemplo, se você já tivesse na sua cabeça outras 3 palavras parecidas ou na mesma linha semântica das palavras, do tipo desinfetante, azul, gato. Se você já tinha essas 3 palavras na memória, vai ficar muito mais fácil de você lembrar de álcool gel, verde, cachorro. Tá, professor, entendi, mas o que isso tem a ver com os meus estudos? O que isso tem a ver com a sua matéria, que é matemática? O que isso tem a ver com outras matérias? Porque eu tenho certeza que escola é só decorar tudo. Bem, esse é o problema. A escola mede seu conhecimento baseado em provas, e muitas vezes você pode sim decorar o conhecimento e jogar na prova, regurgitar o que você decorou na hora da prova, tirar sua nota e passar adiante. O problema disso é que, com o passar do tempo, os conhecimentos passados são necessários para os conhecimentos futuros. E se você decorou uma coisa no passado, você não vai ter ela na sua memória no presente e no futuro, o que vai complicar você aprender e entender o assunto.
Tá, prof, mas aprender, entender, não é quase a mesma coisa que decorar e memorizar? Não. Aprender e entender estão em um patamar muito abrangente e eu não tenho tempo para explicar isso nesse vídeo. Vai ficar para um próximo. Mas veja só, se você decora, por exemplo, que 7 vezes 10 é 70 e que 7 vezes 5 é 35, vamos falar aqui da boa e velha tabuada. Essas duas informações talvez estejam na sua cabeça de maneira desconexa e elas armazenam uma quantidade de memória no seu HD interno muito maior do que elas deveriam. Mas se você começa a fazer associações entre as informações que você tem, elas ficam com um espaço menor, elas ocupam um espaço menor. Então, por exemplo, 7 vezes 10 é 70 e 7 vezes 5, como 5 é 10 dividido por 2, vai ser metade de 70, que é 35. Note, você agora tem uma associação entre as duas informações. Isso faz com que ambas diminuam o tamanho que elas ocupam na sua cabeça, o tamanho da memória que elas ocupam no seu HD. Pô, que bacana! Um outro exemplo, você sabe que 7 vezes 6 é 42 e que 7 vezes 7 é 49, mas note, 49 é 42 mais 7. Bonito! Essa relação entre essas duas informações reduz o tamanho dela na sua cabeça. Isso é a memória por associação. E se você começa a fazer a associação entre as informações que você adquire ao longo da sua jornada de estudante, lá na frente você vai ter essas informações acessíveis na sua memória muito mais facilmente, ocupando muito menos espaço do que alguém que simplesmente decorou todas essas informações na base da repetição contínua, sem fazer nenhuma associação. Tá, prof, mas aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ficar criando historinha, que nem aquela do álcool gel, pra cada coisa que eu aprendo? Não. Inclusive tem uma palavra bem importante aí que é aprender. Aprender não é decorar. Aprender é um negócio muito mais abrangente e que está sim associado à memorização de médio e de longo prazo. Se você aprende a matéria, vai bem na prova e depois esquece, sinto lhe dizer, muito provavelmente você não aprendeu a matéria. Você provavelmente é muito bom de decorar a matéria e repetir o que você decorou na hora da prova, adquirindo assim uma boa nota. Mas quem realmente aprende, quem realmente entende o que está estudando, dificilmente esquece em um mês. Então, resumindo tudo aqui, memorizar tem 3 categorias: memorizar para o curto, para o médio e para o longo prazo. Decorar é memorizar para o curto prazo com informações soltas, sem sentido, sem associação, sem nada. Quando nós falamos no meio educacional para memorizar, estamos nos referindo às memórias de médio e longo prazo. Os conteúdos da escola devem estar nessas memórias. E aqui você pode botar coisas do seu cotidiano que você não vai precisar em outro momento, como um telefone da padaria, telefone do delivery, sei lá. E a pergunta que talvez não queira calar é: professor, o que é então aprender? Aprender a decorar? Aprender a memorizar? Acho que pelo que eu falei aqui no vídeo dá pra ver que não é nenhum nem outro e é algo muito mais imenso assim e complexo do que simplesmente definir uma definição do dicionário. Aprender engloba memorizar, engloba até em certas ocasiões decorar. Mas isso é um assunto muito grande e eu vou deixar para um outro vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que você tenha entendido as diferenças e que isso te ajude a melhorar a forma com que você estuda. Não esquece de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui que me ajuda muito. É nóis e até a próxima. Tchau!